a morte, a vida, o mundo, o presente, o futuro. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Que palavra bonita, meus irmãos e irmãs, nós tiramos da carta de São Paulo aos Coríntios, na segunda leitura da missa de hoje, para nos recordar esta condição especialíssima da nossa vida, em todos os lugares, em todas as circunstâncias que nós venhamos a estar inseridos, nós precisamos reconhecer esta condição que nos faz nos confraternizar com as realidades deste mundo, mas nos recordar que nós pertencemos a Deus. Este é justamente o filão importante para que nós possamos viver bem em todas as coisas, estar em todos os lugares, experimentar as experiências deste mundo, sem deixar-se contaminar por ele, porque quando reconhecemos esta pertença de Deus pela nossa vida, nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus, porque em Cristo nós estamos unidos a Ele, a nossa vida verdadeiramente é transformada. Celebramos o 7º domingo do tempo comum, aqui, há 2 dias da abertura da Quaresma. Nós vamos dar uma parada neste caminho, neste itinerário que o tempo comum propõe para os discípulos de Jesus, como caminhada discipular, mas uma importante parada no capítulo 5 de São Mateus, sobretudo o versículo 48, que diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. A Quaresma vai iniciar esse tempo de preparação da Páscoa com muita ênfase na penitência, na reparação, na busca de conversão, sobretudo nos exercícios espirituais que se intensificam, mas aqui fica uma recordação que na vida do discípulo de Jesus, essa máxima de buscar a perfeição naquilo que diz respeito à nossa vida e comunhão com Deus, é verdadeiramente a nossa identidade e é uma ação que deve ser constante, de tempos em tempos mais evidenciada, mas é um exercício diário da vida cristã, é corresponder esta santidade de Deus para nós nos parecermos um pouco com Ele, em Cristo. O discurso é o mesmo do domingo passado, somente a conclusão que o capítulo 5 de São Mateus vai apresentar do grande sermão da montanha, que começa com as bem-aventuranças e termina com a excelência cristã, da qual Cristo fala aos seus discípulos que a excelência na vida cristã, ou seja, a busca da perfeição para viver plenamente os mandamentos e a lei, deve distinguir a vida daqueles que o seguem. E Jesus aponta mais alguns aspectos do que diz plenamente o cumprimento da lei. Olho por olho, dente por dente, e a enfrentar o malvado não devem ser atitudes pelo qual a nossa vida deve percorrer. Depois, não podemos virar as costas a quem nos pede, nem saudar e se confraternizar somente com os amigos, porque isso os pagãos fazem. A vida cristã em excelência é uma vida aberta
a todas as realidades, mas uma vida também que compreende o caminho da perseguição, que compreende também o caminho da humilhação. Aqui, sobretudo, quando diz respeito a tomar o manto de alguém na vida dos judeus, significava tomar-lhe a sua dignidade, expor-lhe publicamente. Quando alguém abre um processo para tomar o manto de um judeu, significa dizer que quer tirar-lhe a dignidade, lhe expor publicamente. E assim, a lei dos judeus tinha específicas situações pelo qual se poderia realizar isso. E Jesus, olha, diz: não se importem com isso. Se te pedirem o manto, entrega. Se te pedirem para caminhar, caminha. O que na vida vai importar verdadeiramente é a tua comunhão de perfeição com aquele que é o Pai Celeste. Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Quando nós compreendemos esta perfeição como busca, e a nossa vida, como diz Paulo na segunda leitura, como pertencente a Deus, nós vamos reconhecendo também que o nosso corpo é o santuário de Deus, é a morada do Espírito Santo, é o santuário da vida que Deus deseja habitar. E essas realidades, elas são importantes para compreender que não se trata que a igreja seja simplesmente um templo erguido no mundo, mas cada cristão é um templo de Deus. Não importa sermos inseridos somente em comunidades para sermos reconhecidos, mas isoladamente todo cristão no mundo é um santuário de Deus. E o santuário de Deus é chamado a cumprir verdadeiramente a sua vocação, quando testemunha Deus, quando reflete as ações divinas, quando, sobretudo, estar presente no mundo como um sinal do pertencimento de Deus. E é justamente nesta dimensão que nós vamos compreender, sobretudo, como a nossa relação com Deus, com os irmãos, com o mundo, deve justamente se comportar. Porque nós, sendo esse reflexo de Deus, somos para o mundo testemunhas de quem de fato ama, de quem de fato compreende o grande projeto de Deus para a humanidade, que é verdadeiramente o amor. Quando, no domingo passado, nós olhávamos para estas tábuas da lei que o Senhor colocava diante de nós, sobretudo no que se diz respeito à segunda tábua, que são os mandamentos do amor ao próximo, o Senhor vai dizer: ama o teu próximo como a ti mesmo. Só que a recordação de Levítico, no capítulo 19, está na primeira leitura, ainda está antes da realidade do Calvário. Com o Calvário, com a cruz, o Senhor elevará este mandamento a uma medida humana e corresponsável de sua própria vida. Até a cruz, o resumo dos mandamentos era este: ama ao próximo como a ti mesmo. Com a cruz, Jesus diz: olha, ama agora como eu amei. Ama agora como eu fiz. Ama agora a partir de mim. E a vida se transforma. Porque entra um elemento de excelência, mas entra também um modelo a ser seguido. É por isso que nós, sobretudo nós católicos, não partimos de outro culto, de outra realidade que não seja o culto da cruz. Daquilo que foi operado no mistério de salvação, porque ali é a medida do amor, a medida da perfeição, a medida da entrega, a medida da nossa confraternização com o mundo, da nossa vivência com as realidades presentes.
E é por isso que no Senhor Jesus, a nossa identificação de vida nos vai fazer alcançar a perfeição do Pai. Ele e o Pai são um, nós com Ele também. Sejamos o santuário de Deus presente no mundo. Amém.